seja muito bem-vindo neste canal. Eu sou Lê Ferreira, criadora de conteúdo sobre comunicação, tecnologia e as fofocas do Vale do Silício. Eu te convido para ajudar esse canal a crescer, que é apenas um bebezinho, mamãe. E você pode me acompanhar em todas as outras redes sociais também. Eu sou leferreira.digital no Instagram e Lenise_Ferreira no TikTok. Vai ser um prazer ter você por lá pra gente, enfim, prolongar esse nosso bate-papo. Hoje vamos falar sobre a matéria de Charlotte Alter sobre a Meta. Exatamente, um expose para uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Vamos reagir, ler trecho por trecho e tentar entender o que está acontecendo de bafo na empresa de Mark Zuckerberg. Se você já analisou a reportagem, se você já viu, se você é um fã de Mark Zuckerberg das redes sociais, por favor, deixe o seu comentário e a sua curtida, que é sempre muito bem-vinda. Bora lá, então, reagir a essa entrevista? Na verdade, essa entrevista não, gente, foi uma reportagem mesmo, com várias análises de enfim, funcionários, colaboradores, documentos na justiça, feita pela Time, uma das maiores do mundo na área da imprensa. Bora então reagir, eu já traduzi automaticamente, então a gente precisa dar uma analisada, uma interpretação, porque quando você automaticamente já traduz, tem muitos errinhos de português, tá? Essa matéria foi atualizada no dia 23 de novembro, então não sei quando você está vendo esse vídeo de 2025, e fala sobre as alegações judiciais que a Meta minimizou os riscos para crianças e enganou o público. Para quem não sabe, Mark Zuckerberg é dono da Meta, que engloba coisinhas que eu acho que você gosta: Instagram, Facebook e WhatsApp, tá? E aí estão dizendo também que ele, na gerência ali da empresa, do negócio, porque além de dono ele é CEO, fez muitas coisas erradas. Então, bora analisar com a Charlotte o que a gente tem aí, tá? Eu não posso falar algumas palavras aqui, desculpa bater no microfone, mas eu não posso falar algumas palavras, então algumas eu vou deixar aqui, tá? o TE, né, na verdade, no caso aqui vai ser o TRA, né, CE, né? Nas plataformas das redes sociais foi difícil de relatar e amplamente tolerado, de acordo com o processo judicial não selado na última sexta-feira. Só para contextualizar, a Meta passa por inúmeros processos judiciais por N motivos, como toda empresa, como toda grande Big Tech, tá? Em um resumo das demandas apresentadas como parte de uma grande ação judicial contra 4 empresas de mídia social, a ex-chefe de segurança e bem-estar do Instagram, que é mais difícil o nominho dela, né? A Vaishnav Jayakumar, testemunhou que quando se juntou à Meta em 2020, ficou chocada ao saber que a empresa tinha uma política de greve de 17 vezes para contas que supostamente se envolveram em TF humano por sé. Isso mesmo que você tá lendo. Que coisa incrível, não é mesmo? Vamos fechar aqui o negocinho. Você poderia incorrer em 16 violações por coisas como PRO, sé, e na 17ª violação sua conta seria suspensa. O que ela tá dizendo aqui? Ela tá dizendo que para uma conta que age de má fé dentro da plataforma, com N problemas aí que a gente tá vendo, de PRO, de TRA, com humanos, com crianças, com adolescentes, mesmo que você denunciasse essa conta, mesmo que você alertasse a plataforma de que alguma coisa estava errada com ela, que as ações dela, né, eram duvidosas, mesmo assim tinha a regra de 17 vezes. Ou seja, significa que essa conta ficaria no ar, talvez, por dias, por semanas e por meses, e a empresa de Mark Zuckerberg continuaria colocando ela para debaixo do tapete e fingiria que nada estava acontecendo. 17 vezes é muita coisa. E foi isso que essa ex-colaboradora da Meta disse. Por qualquer medida em toda a indústria, era um limite de ataque muito, muito alto. A gente está falando de uma profissional que trabalha com marketing,
né, diretamente acaba trabalhando com marketing numa rede social, trabalha com comunicação, trabalha com tecnologia e ela mesma está dizendo que era muita coisa. Os demandantes afirmam que o testemunho é corroborado pela documentação interna da empresa, tá? O resumo apresentado diante das demandas do distrito no norte da Califórnia alega que a Meta estava ciente de sérios danos em sua plataforma e se envolveu em um amplo padrão de engano para minimizar os riscos para os jovens usuários. De acordo com o resumo, a Meta estava ciente de que milhões de estranhos adultos estavam entrando em contato com menores em seu site. Ou seja, a Meta era ciente dos crimes que estava cometendo e que estava ajudando a pessoas a cometer dentro da plataforma, tá? E que seus produtos exacerbavam problemas de saúde mental em adolescentes e que o conteúdo relacionado a transtornos alimentares, SUI, abuso infantil era frequentemente detectado, mas raramente removido. Até bati meu microfone aqui porque isso faz parte aqui do jogo, vocês já sabem, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a Meta sempre soube dos seus erros e nunca fez nada há mais de uma década sobre isso. De acordo com o resumo, a empresa não divulgou esses danos ao público ou ao Congresso e se recusou a implementar correções de segurança que poderiam ter protegido os jovens usuários. A Meta projetou produtos e plataformas de mídia social que sabe que são viciantes para crianças e eles estão cientes de que esses vícios levam a uma série de problemas de saúde mental. Disse o Pravin Rao, que foi o co-advogado principal aí dos demandas do caso. Assim como, né, o tabaco, essa é uma situação em que existem produtos perigosos que foram comercializados para crianças. Eles fizeram isso de qualquer forma, de qualquer maneira, porque mais uso significava mais lucro para a empresa. As seguintes alegações contra a Meta vêm do resumo apresentado em um litígio multidistrial sem precedentes, tá? Mais de 1.800 demandantes, incluindo crianças, pais, distritos escolares e procuradores gerais estaduais, se uniram em um processo alegando que as empresas mães, por trás do Instagram, das outras redes sociais, buscavam implacavelmente uma estratégia de crescimento a todo custo, ignorando de forma imprudente o impacto de seus produtos na saúde mental e física das crianças. As alegações sobre a Meta são apenas uma pequena parte do processo em expansão, tá? Aí fala que a Time apresentou uma moção para intervir no caso para garantir o acesso ao público aos registros judiciais. A moção foi negada. Ou seja, a gente sabe muito pouco. Apesar da Time estar trazendo, né, as claras algumas informações, a gente sabe ainda muito pouco de todo esse processo, tá? O resumo dos demandantes, relatado pela primeira vez pela Time, pretende ser baseado em depoimentos juramentados de executivos atuais e antigos da Meta, comunicações internas e pesquisas e apresentações da empresa obtidas durante o processo de descoberta do processo. Tá? A Time não conseguiu visualizar de forma independente o testemunho pesquisa subjacente citada no resumo, uma vez que esses documentos permanecem sob sigilo. Mas o resumo ainda pinta um quadro coordenado de pesquisa interna da empresa e das deliberações sobre questões que há muito nos atormentam nessas plataformas. Os demandantes afirmam que desde 2017 a Meta tem perseguido agressivamente usuários jovens, mesmo que em sua pesquisa interna tenha sugerido que seus produtos de mídia social possam ser viciantes e perigosos para crianças. Os funcionários da Meta propuseram várias maneiras de mitigar esses danos, de acordo com o resumo, mas foram repetidamente bloqueados por executivos que temiam que novos recursos de segurança prejudicassem o envolvimento dos adolescentes ou o crescimento do usuário. O que isso basicamente está dizendo? Que desde 2017 a Meta possui colaboradores e talentos que se colocaram à disposição para resolver essas questões internamente da plataforma, mas que tudo isso foi negado e que não chegou nas grandes cabeças de grandes executivos
para ser solucionado. Adivinha? Porque isso faria eles perderem dinheiro, obviamente, tá? Nós discordamos fortemente dessas alegações, que dependem de citações escolhidas e opiniões mal informadas, na tentativa de apresentar uma imagem deliberadamente enganosa, disse um porta-voz da Meta em comunicado à Time. O registro completo mostrará que por mais de uma década ouvimos os pais, pesquisamos questões que mais importam e fizemos mudanças reais para proteger os adolescentes. Como introduzir contas de adolescentes com proteções integradas e fornecer aos pais controles para gerenciar as experiências de seus adolescentes. Estamos orgulhosos do processo que fizemos e mantemos o nosso histórico. Na verdade, assim, a coisa só começou a cair em si quando o Mark Zuckerberg foi chamado ao Congresso americano. Aí assim ele foi exposto, mas até então acredito muito nessas pessoas de que nunca nada foi feito, tá? Nos anos deste processo, desde que o processo foi apresentado, a Meta implementou novos recursos de segurança projetados para resolver alguns dos problemas descritos pelos demandantes. Em 2024, revelou que o Instagram Teen, que padrão é para usuários entre 13 e 18 anos em uma conta que é automaticamente privada, limita conteúdo sensível, desativa notificações à noite e não permite mensagens de adultos não conectados. Sabemos que os pais estão preocupados com seus adolescentes, tendo experiências inseguras ou inadequadas online. E é por isso que reimaginamos significativamente a experiência do Instagram para dezenas de milhões de adolescentes com novas contas, voltadas para esse público, tá? Essas contas fornecem aos adolescentes proteções integradas para limitar automaticamente quem está entrando em contato com eles e o conteúdo que estão vendo. Os adolescentes com menos de 16 anos precisam de permissão dos pais para alterar essas configurações. Também damos aos pais a supervisão sobre o uso do Instagram para os seus filhos, com maneiras de ver como que esses adolescentes estão conversando e impedi-los de usar o aplicativo por mais de 15 minutos ao dia. Vamos conversar aqui? Que adolescente hoje usa o celular por 15 minutos ao dia? Que adulto que usa o celular hoje 15 minutos ao dia? Isso é uma desculpa esfarrapada e praticamente uma tirada de responsabilidade da plataforma diante do que ela veicula e do que ela proporciona na sua experiência em si para jogar a culpa completa no pai. Por isso que eu digo, gente, que realmente a gente tem que preparar a nossa casa. A gente tem que construir um terreno sólido, com os filhos, com os sobrinhos, com os primos, porque o que acontece com os irmãos? Isso não vai vir das grandes big techs. Isso não vai vir desses caras que estão querendo ganhar dinheiro com isso. Esqueça, isso não vai acontecer, tá? Eu espero que o dog que tá aqui, tipo, apavorado no meu condomínio não esteja causando transtornos nesse vídeo. Aí eles falam de um testemunho que é feito pelo Brian, que é ex-vice-presidente de parcerias da Meta, que trabalhou na empresa por 11 anos e renunciou em 2020, tá? Ele que falou isso, o cara que trabalhou mais de 10 anos na empresa. Meu sentimento naquela época e meu sentimento agora é que eles não se importam significativamente com a segurança do usuário. O cara simplesmente foi vice-presidente, vice-VP, tá? Da Meta, durante mais de 10 anos. Ele tá dizendo isso. Não é algo em que eles gastam muito tempo, não é algo em que eles pensam, e eu realmente acho que eles não se importam. Parabéns, Mark Zuckerberg. Mais uma vez, incrível. Apesar da política de tolerância zero do Instagram para material de sexo infantil, a plataforma não oferece aos usuários uma maneira simples de denunciar esse tipo de conteúdo, tá? De acordo com o resumo do processo. Os demandantes, que são os ex-funcionários, alegam que levantaram várias questões junto à Meta em 2020, mas foram informados de que seria muito difícil de resolver. No entanto, o Instagram permitiu que os usuários relatassem facilmente violações muito menos graves, como spam, por exemplo, violação de propriedade intelectual, promoção de ar, né? De acordo. Então, assim, é meio estranho, né?
Muito estranho isso. Como que uma coisa se resolve e a outra se torna desinteressante e impossível? Ai, ok. A Meta nunca disse aos pais, ao público ou aos distritos que não exclui contas que se envolverem mais de 15 vezes no sex. Uma porta-voz da Meta contestou essa alegação à Time, dizendo que a empresa há anos remove conteúdos desse tipo, exploração ao longo do tempo, e tornou-se mais fácil para os usuários denunciar conteúdo que viola as políticas de exploração infame. Bom, por anos, os demandantes alegam. A pesquisa interna da Meta descobriu que adolescentes que usam o Instagram ou Facebook com frequência têm taxas mais altas de ansiedade e depressão. No final de 2019, de acordo com o resumo, a Meta projetou um estudo de desativação que descobriu que os usuários que pararam de usar o Facebook e Instagram por uma semana apresentaram taxas mais baixas de ansiedade, depressão e solidão. A Meta interrompeu o estudo e não divulgou publicamente os resultados, afirmando que o estudo de pesquisa era tendencioso pelas narrativas de mídia existentes em torno da empresa. Tá bom. Se a gente já tá sofrendo de ansiedade e depressão, você imagina as crianças e adolescentes. Pelo menos um funcionário da Meta ficou desconfortável com as implicações dessa decisão, dessa pesquisa, tá? Se os resultados foram ruins e não publicarmos e eles vazarem, escreveu esse funcionário de acordo com o resumo, vai parecer que as empresas de um produto específico estão fazendo pesquisas e sabendo que isso é ruim e depois mantêm essa informação para si mesmas? Pois é. Muitas coisas, né? De fato, em dezembro de 2020, quando o Comitê Judiciário do Senado perguntou à empresa, em um conjunto de perguntas escritas, se eles eram capazes de determinar um aumento do uso de plataforma entre meninas e adolescentes, se tem alguma relação com aumento de sinais de depressão e aumento de sinais de depressão, a empresa ofereceu apenas uma resposta de uma palavra: não. Cara do céu. Que babado, mentira na cara dura, lá no Senado. A empresa nunca divulgou publicamente os resultados de seu estudo de desativação. Em vez disso, a Meta mentiu para o Congresso sobre o que sabia. Vocês estão ligados que o Mark Zuckerberg foi para o Congresso ao longo desses últimos anos para fazer alguns esclarecimentos, né? E o próprio mentiu, porque ele tinha, assim, uma pesquisa que indicava que, por conta das redes sociais, houve um aumento de depressão e ansiedade em adolescentes. Basicamente é isso. Parabéns aos envolvidos. Parabéns. Por anos, o Instagram teve um problema bem documentado de adultos adolescentes. Por volta de 2019, os pesquisadores da empresa recomendaram tornar todas as contas de adolescentes privadas por padrão, a fim de evitar esse tipo de coisa. E aí eles voltam a dizer sobre as medidas dessa criação de contas para adolescente para diminuir, esse tipo de problema. A Meta sabia que colocar os adolescentes em uma configuração privada padrão teria eliminado 5,4 milhões de interações indesejadas por dia. Ainda assim, a Meta não fez a correção. Ao invés disso, as interações inadequadas entre adultos e crianças no Instagram dispararam 38 vezes mais do que no Facebook Messenger, de acordo com o resumo. O lançamento do Instagram Reels supostamente agravou o problema, tá? Isso permitiu que jovens adolescentes transmitissem vídeos curtos para um público amplo, incluindo estranhos e adultos. Gente, vocês estão aqui com o caso no Brasil que teve recentemente, né? Os pesquisadores de segurança ficaram consternados de acordo com os trechos de uma conversa interna citada no arquivamento ali interno da equipe da Meta. Um supostamente funcionário disse o seguinte: a segurança não é o objetivo dessa equipe? Uma auditoria interna de 2022, descobriu que o recurso das contas que você pede para seguir do Instagram recomendou 1,4 milhões de adultos potencialmente inadequados para usuários adolescentes em um único dia. Em 2023, de acordo com os demandantes, a Meta sabia que eles estavam recomendando menores a adultos potencialmente suspeitos e vice-versa.
Não foi até não foi até 2024 que a Meta lançou as configurações de privacidade padrão para todas as contas adolescentes. Nos 4 anos que a empresa levou para implementar suas próprias recomendações de segurança, os adolescentes experimentaram bilhões de interações indesejadas com estranhos online. Uma porta-voz da Meta disse que a empresa inadimplente os adolescentes menores de 16 anos para contas privadas desde 2021 começou em contas privadas, com a introdução do programa de adolescentes. Eles só sabem falar isso. Meta teve como alvo, de forma agressiva, né, usuários jovens, né? Porque a Meta, ela começou a temer que os jovens usuários abandonassem o Facebook e o Instagram pelos seus concorrentes. Então, ele obviamente não aceitou que essas questões de segurança se adentrassem, ainda mais com o surgimento do tic-tac, né, gente? Olha, é vergonhoso, gente, tudo que foi dito, tá? Para combater a comparação social tóxica, em 2019, o CEO do Instagram, o Adam Mosseri, anunciou um novo recurso de produto que ocultaria curtidas em postagens. Pesquisadores da Meta determinaram que esconder curtidas fariam com que os usuários significativamente menos propensos se sentiriam menos propensos, pior a ficarem depressivos ou pior consigo mesmos. A iniciativa tinha o codinome Projeto Daisy. Adiantou alguma coisa? Você ficou com menos depressão depois que as curtidas sumiram? Gente, sinceramente, pra mim não fez diferença nenhuma. Talvez é porque eu seja adulta, né? Mas, depois de uma série de testes, a Meta voltou atrás no projeto Daisy. Ele determinou que o recurso era bastante negativo para as métricas do Facebook, incluindo receita de anúncios, tá? É um aplicativo de comparação social. Se acostume com isso. Caraca. Forte. Forte. A Meta também não tem, né, corrigido... Enfim, aí, ó, chegou o e-mail. A Meta não remove automaticamente conteúdo prejudicial, incluindo de alto mu, né? Mesmo os classificadores de inteligência artificial, vocês sabem que hoje é só inteligência artificial, nem existe atendimento humano. Então, assim, é complicadíssimo porque piorou muito. A Meta sabia que seus produtos eram viciantes, mas minimizou publicamente os danos, né? Então, desde muito tempo, vem acontecendo problemas também com produtos que são veiculados por lá, tá? A Meta não estuda oficialmente a dependência de seus produtos, alegam os demandantes, né? As pessoas que estão participando do processo, tá? Estuda uso problemático. Em 2018, pesquisadores da empresa realizaram uma entrevista com 20 mil usuários do Facebook nos Estados Unidos e descobriram que 58% tinham algum nível de uso problemático. 55% leve e 3,1% grave. Mas quando a Meta publicou um relato dessa pesquisa no ano seguinte, apenas o menor número de usuários com uso problemático grave foi mencionado. Estimamos como um limite superior entre 3,1% dos usuários do Facebook nos Estados Unidos experimentaram um uso problemático, tá? Os outros 55% dos usuários não são mencionados em nenhum lugar do relatório público. Os demandantes alegam que a equipe de segurança da Meta propôs recursos projetados para diminuir o vício, apenas para vê-los deixados de lado ou diluídos. Um funcionário que ajudou a desenvolver um recurso de modo silencioso disse que foi arquivado porque a Meta estava preocupada que esses recursos impactassem negativamente as métricas relacionadas ao crescimento e ao uso. Na mesma época, outro pesquisador de experiência do usuário no Instagram supostamente recomendou que a Meta informasse ao público sobre as suas descobertas de pesquisa. Como o nosso produto explora fraquezas na psicologia humana para promover o engajamento de produto e o tempo gasto, escreveu o pesquisador, a Meta precisava alertar as pessoas sobre o efeito que o produto tem em seus cérebros. Adivinha? A Meta não fez. E assim se termina uma história, para mim um expose, um dos maiores já vistos. Eu acho que tinha que ser conhecimento de todo mundo, essas informações. Então repassa esse vídeo, manda pra galera,
Comenta o que você acha. Se ainda tá no Instagram, se ainda utiliza Facebook, conta pra mim tudo o que você pensa sobre isso. Eu só digo uma coisa, essa história vem há anos e não existe movimentação alguma dentro da Meta. Eu trabalho com tecnologia, com Facebook há mais de 10 anos, sou produtora de conteúdo, sou criadora, trabalho como gestora de tráfego pago, fora desse mundo como criadora. E eu preciso te dizer, o meu primeiro emprego foi dentro do Facebook, no sentido de eu tinha me formado em jornalismo, peguei meu diploma, fui trabalhar numa assessoria de comunicação e já comecei a trabalhar com anúncios pagos dentro do Facebook, logo lá no começo, quando ainda a cobrança era feita em dólar, e comecei a produzir conteúdo das empresas para as redes sociais. E eu preciso dizer, desde sempre, nada mudou. Tá? Eu concordo com cada ex-colaborador, com cada ex-funcionário que falou as palavras precisas aqui. A meta de Mark Zuckerberg simplesmente não se importa, porque o que ele se importa é agregar esses adolescentes, essa nova geração Z, essa nova geração alfa e mantê-la dentro da plataforma ativa para que ela não se jogue em uma outra novidade. Mas parece que, apesar de abrir mão da sua própria responsabilidade, a longo, a médio prazo, a meta ainda assim não chamará a atenção dessa nova geração. É isso. Talvez, né, abrir mão de muitas coisas é abrir mão de basicamente tudo. Bora! O que vocês acharam? Eu vejo vocês no próximo vídeo. E não se esqueça de deixar seu comentário, seu like, sua curtida, seu compartilhamento. Um beijo grande. Fui!